Bom dia, bem-vindo ao canal Irmãos na Fé. Hoje você vai aprender alguns conceitos básicos de maneira dinâmica sobre uma escala logarítmica que mede a intensidade do som. Ela se chama decibéis. Por definição, uma escala em log, uma escala logarítmica, ela é basicamente uma métrica que utiliza o logaritmo da grandeza no lugar da própria grandeza. É por isso que nos gráficos que representam essas escalas, o espaçamento entre os pontos não é uniforme. Não é como se ela fosse 2, 4, 6, 8. Não, ela é desta maneira. Ela vai subindo. É como que fosse um 2 que vai para 4, mas que não vai para 6, vai para 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Uma das maneiras mais fáceis para se ilustrar esse fenômeno é usando a escala Richter, onde cada elevação do ponto de magnitude corresponde a um aumento de 10 vezes de amplitude. Nesse caso, a variação de um abalo sísmico de 2,5 na escala Richter para 3,5 é quase imperceptível, mas a mesma diferença em valores mais altos, como 7,5 e 8,5 em relação ao abalo sísmico, é destrutivo demais. Como dito no início, agora que a gente já compreendeu um pouquinho o que significa uma escala ser logarítmica, a gente vai poder voltar aos decibéis, que, só relembrando, ela diz respeito à intensidade sonora. Ela não está só na matemática, mas ela está na matemática porque ela se encontra na música, na engenharia, na telecomunicação, em vários aspectos da sociedade e da vivência do ser humano como um todo. Através dessa escala, a gente consegue avaliar o ambiente sonoro. Assim a gente pode evitar danos aos nossos ouvidos e promover um conforto maior, porque eu mesmo não gosto de ambiente barulhento, mas a gente só testifica que este ambiente é de fato barulhento e danoso à nossa saúde através da escala dos decibéis. Por ser uma escala logarítmica, ela consegue representar o que o nosso ouvido escuta da maneira ideal, porque ele não escuta de maneira linear, mas sim proporcional. É como que se eu aumentar o som no dobro, eu não vou escutar 2 vezes mais alto, entende? Agora, finalmente, indo para o papel, ou slide, a gente vai compreender de maneira matemática como que isso tudo funciona. Eu agradeço a sua permanência no vídeo até aqui e rogo a Deus que abençoe os seus estudos. Agora a sua fórmula, que é dada em decibéis, que também é encontrado como L, igual a 10 vezes log, na base 10, de I sobre I0. Nesse caso, L, que é a parte esquerda da igualdade, significa o nível de som em decibéis, que é representado por dB. Já o I, que está encontrado entre parênteses, é a intensidade do som, que é dada em watts por metro quadrado. E o I0 é a intensidade mínima, audível, que é considerada 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Ilustrando com a realidade, um som 10 vezes mais intenso que o outro significa dizer que a diferença entre um e o outro é de 10 decibéis. Quando o caso é de um som 100 vezes mais intenso que o outro, é de 20, um de 1000, de 30. Isso mostra como a função logarítmica ajuda a representar a realidade da nossa audição, que cresce em escala exponencial e não linear. Uma respiração tranquila, por exemplo, de 10 decibéis, ela emite sons extremamente baixos, é quase imperceptível para o ouvido humano e representa o limite inferior da audição em ambientes muito silenciosos. Uma biblioteca, por exemplo, está em silêncio, representa 30 decibéis. É um ambiente calmo e controlado. É ideal para concentração e leitura, tem baixo impacto auditivo e não tem risco de danos. Uma conversa normal, em outro caso, já emite 60 decibéis. É o som típico de uma conversa entre duas pessoas. Tem um nível confortável e seguro para audição e é usado como referência em muitos estudos sobre comunicação humana. Agora, num trânsito intenso, 85 decibéis. Tem um ruído urbano comum nas grandes cidades. Prolongada exposição deste tipo de som pode causar estresse e incômodos auditivos.
E a partir daí começa a entrar na faixa de risco auditivo, ficando muito mais danoso. A exemplo de um cortador de grama de 90 decibéis. Equipamentos domésticos como cortadores ou aspiradores potentes são exemplos de equipamentos que teriam esta capacidade de som. Ele é recomendado com o uso de protetores auriculares para evitar danos com o tempo, ou seja, proteger os ouvidos através de algum equipamento, como o intra-auricular ou um fone EPI, que na verdade é um abafador. Agora, confira um comentário interessante por nosso irmão Yuri e 2 questões resolvidas por nosso irmão Gustavo. Então, gente, meu nome é Yuri. Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre escala de decibéis. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre nesse meio da música, sabe? Então, eu sempre tô vivenciando essas questões de escala de decibéis, inclusive através de mesa de som, através de fone de retorno, que eu utilizo bastante também nas minhas agendas. Então, agora, algumas questões para vocês, para especificar um pouco sobre o assunto em si. Meu nome é Gustavo, eu vou trazer outra questão que envolve decibéis e vocês vão acompanhar comigo. Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar aqui a solução das questões. Temos como enunciado o seguinte: a escala decibel de som é definida pela expressão B igual a 10 vezes log I dividido por I0, onde B é o nível do som em decibéis, dB, de um ruído de intensidade. I e I0 é a intensidade de referência associada ao som mais fraco percebido pelo ouvido humano. Tendo base essa expressão e a tabela, que aqui nós temos uma tabelinha, né, com todos os valores e informações, e embaixo temos o seguinte: concluímos que a intensidade do som de um concerto de rock em relação ao de um tráfego pesado é... E aqui abaixo nós temos as alternativas. Para resolver essa questão, a gente vai usar a fórmula da escala decibel, que temos aqui. Seja B1 o nível do som do tráfego pesado e B2 será o nível de som do concerto de rock. Pela tabela nós temos o seguinte: o tráfego pesado, cerca de 90 decibéis, e o concerto de rock, cerca de 120 decibéis. O próximo passo vai ser calcular a diferença entre esses decibéis, que vai ser B2 menos B1, que, transformando, será em números, né? Será 120 menos 90, que vai dar aí de diferença 30 decibéis. A gente sabe que a fórmula que vamos usar é B igual a 10 vezes log I2 dividido por I1, que vamos substituir na fórmula, vai ficar 30 igual a 10 vezes log de I2 dividido por I1. Log de I2 dividido por I1 vai ser igual a 3. I2 dividido por I1 vai ser igual a 10 elevado a 3, que vai dar em 1000. Ou seja, matamos a questão, né? A intensidade do som de um concerto de rock é 1000 vezes maior que a do tráfego pesado, que isso nos leva à letra B, 1000 vezes superior. Agora a gente vai para a próxima questão, questão número 2, onde nós temos como enunciado o seguinte: a intensidade de som em decibéis pode ser definida como dB igual a 10 vezes log de 1 dividido por 10, né? Onde 1 é a intensidade do som e 10 é a intensidade padrão. Considere uma onda de intensidade sonora igual a 10 elevado a quinta watts por metro quadrado, sabendo que 10 equivale a aproximadamente 10 elevado a 12, menos 12, né? Watts por metro quadrado. Qual é o valor da intensidade de som em decibéis? E aqui abaixo nós temos as alternativas. E para resolver essa questão, a gente vai usar a fórmula onde I é igual a 10 elevado a quinta watts por metro quadrado. E 0 é igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, que vamos substituir os valores e temos dB igual a 10 vezes log de 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 12. dB igual a 10 vezes log 10 elevado a 7. dB é igual a 10
vezes 7. Vamos ter 70. Então, nós temos que o valor da intensidade do som em decibéis é, letra C, 70 decibéis. Certo? E a paz do Senhor Jesus Recebe todo entendimento. esteja convosco. até a consumação dos séculos. Amém. 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 Acreditem em Deus. Acreditem em mim também. Vocês conhecem o caminho que estou seguindo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.